Hoje nós vamos conhecer Dandara, a companheira de Zumbi dos Palmares. Vamos passear pelas tradições africanas e mergulhar na imaginação de um menino que queria agradar o pai. Então vem com a gente, está no ar o Educação Histórias que Ensinam. Minhas convidadas são a arte-educadora Juliana Correia, a atriz e contadora de histórias Paulinha Cavalcante e a escritora premiada internacionalmente Janine Rodrigues. Muito bem-vindas ao programa. Juliana, como é que é essa história dessa guerreira da história brasileira, pouquíssimo conhecida? As Lendas de Dandara, escrito por Jarid Arraes, traz um pouquinho dessa personagem, né, tão importante, especialmente para nós, né, que admiramos, apreciamos a cultura afro-brasileira. Esse livro eu acho interessante por trazer justamente essa questão, né, o protagonismo feminino e negro, né? A Dandara, ela não é reconhecida pela historiografia dita oficial por faltas de documentos, né? A história, ela se baseia nos documentos ditos oficiais para justificar, né? Para dizer que uma coisa existe, aconteceu ou não. E aí dizem que a Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares. E aí, nesse livro, a Jarid escreve de uma maneira muito interessante, porque ela mistura dados históricos, né, e ficção. E aí ela vai falando desde o nascimento da Dandara, e aí tem toda uma história envolvendo também aí a questão da cosmovisão, né, do Yorubá, né, do candomblé, e vai mostrando o crescimento dessa criança até ela se tornar uma guerreira, né, e companheira de Zumbi. A Jarid, essa escritora, ela trabalha também com cordéis. Eu trouxe alguns aqui para vocês poderem ver, ó. Que são deliciosos. Lê um pedacinho pra gente aí, de um deles. Esse aqui eu acho bem Agora interessante. até que não é tão difícil encontrar. A gente vê aqui no Largo da Carioca. Tem bastante. Sobre mulheres? Não, assim, não Cordel, específico. cordel geral, no geral. Essa aqui é de Nha Agotime. Alguns pronunciam Agotimé, eu falo Agotimé mesmo. No estado do Maranhão, é possível de encontrar um templo de tradição, que já há muito ouvi falar, chamado Casa das Minas, que nos mostra a sua sina dessa história a preservar. Diz que foi Agotimé quem o templo começou. Era ela uma rainha que em Daomé reinou, hoje chamado Benin. Foi na África, assim, que ela se consolidou. É a história de uma rainha. Ela foi vendida, escravizada, ela vem para o Brasil escravizada. Ela já foi enredo até da Beija-Flor. Olha. E aí ela funda lá no Maranhão a Casa das Minas. Ela traz a tradição religiosa, né, de lá. Funda essa casa que é única, e que é um ponto de referência lá no Maranhão. E o filho dela, depois, quando chega a rei, ele manda buscar, ele manda procurar a mãe. Ele só sabe que a mãe veio para cá, foi trazida para cá, mas não sabe onde ela está. Porque aqui trocavam os nomes, né, dos escravizados. E aí ele não encontra, ele não consegue reencontrá-la. Mas tem uma história muito forte, assim, dela conseguir superar tudo que teve que passar, né, nessa vida, nesse translado para cá. E essa casa está lá até hoje, a Casa das Minas. É mesmo. Isso ocorria muito, né, de você ser rei, rainha, ou ter um cargo de nobreza dentro da sua sociedade e, de repente, ser trazido. Isso é um choque enorme, né? E aí é muito importante pensar até
na contação dessas histórias, porque é isso, né? Quando se remete, um livro didático, por exemplo, muitas vezes trata o negro vai aparecer na condição de escravizado, não mostra esse lugar, né? Vieram reis para cá, vieram rainhas, vieram princesas, construíram, né? Não contribuíram, eles construíram também a nossa sociedade, né? Trouxeram a metalurgia, trouxeram uma série de ciências que não se fala, simplesmente não... É como se não existisse, assim. Quando você fala que oficialmente a Dandara não é reconhecida, mas existem alguns documentos, alguma prova de que ela tenha existido? O que eu sei é da oralidade, é o que foi passando, né, oralmente, mas documento mesmo, a história diz que não tem. Como Chico Rei, né? Que é um outro conto, uma outra história belíssima. É uma história que eu conto muito para as crianças, elas gostam bastante. Chico Rei foi enredo de Salgueiro, nos anos 60. E tem uma história incrível, porque ele era rei no Congo, o rei Galanga, e ele é trazido para cá com seu povo, escravizado, e vai para trabalhar nas minas de ouro em Vila Rica, em Minas Gerais. Nossa... E por que trouxeram, né, essas pessoas? Porque eles eram exímios mineradores. Eles já sabiam lidar com esse tipo de trabalho há muito tempo. E aí, nas minas de ouro, o que eles percebem? Que tem um jeito deles conseguirem se libertar, que é escondendo o ouro no cabelo. Cabelo... São várias histórias a respeito do e eles que compram, se escondia nos cabelos. E aí eles lavam... De sementes. Eles lavam o cabelo na pia da igreja, que tem uma irmandade, né, os negros organizados ali. 7 anos depois ele compra a sua liberdade, continua trabalhando e continua libertando outras pessoas, porque eles têm essa dinâmica de guardar o ouro, o pó do ouro do cabelo. E ele fica tão rico que ele compra a mina e manda construir uma igreja, que é a igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, que está aberta até hoje lá em Ouro Preto para visitação. Mas a história diz que ele não existiu. E aí tem a congada. Depende de quem conta, né? Tem a congada, que dizem que é a festa de coroação do rei do Congo. Porque diz que no dia da inauguração da igreja, ele dançou vestido de rei na porta da igreja. E outros negros tocando. E aí nasce a congada, que é uma manifestação fortíssima em Minas. Que é a festa de coroação do rei do Congo. E ele inspirou poemas de Cecília Meirelles, peças de teatro... músicas de Paulo César Pinheiro, filme. Agora também tem isso. Tem essa questão de quem conta a história. E eu acho que tem a questão também de você reunir, igual quando você está escrevendo, às vezes você reúne características de várias pessoas e cria ali um personagem. Quer dizer, de um jeito ou de outro ele existiu. Ou sendo uma representação, um desenho, né, uma representação arquétipa, de todas aquelas pessoas que viviam ali, de histórias, né, que se misturavam, ou efetivamente sendo ele ou ela, no caso da Dandara. Nesse caso, depois de ler o livro, o que mais marcou? Qual foi a passagem que mais te marcou? Nesse da Dandara, é a superação mesmo, é o momento que ela enfrenta quando tem as invasões, né? É porque a gente pensa muito, quando fala em quilombo, só em Palmares, mas quilombos existiram... muitos, existiram vários. E o Mais Palmares foi um quilombo muito grande e sofreu muitas tentativas de extermínio. E dizem que ela lutava bravamente, ela comandava os homens, né? Só que ela não foi a única, tinham vários, né? E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, lá na Rural, né, onde eu estudo, tem um coletivo, que é o Coletivo Preto Dandaras da Baixada, que já é fazendo essa provocação, dandaras, porque tinham muitas mulheres assim guerreiras que iam mesmo para o fronte, que faziam suas armas. E você tem que ver também aquela história que eu já falei aqui. Quem é que está contando a história? A história foi contada por uma sociedade o quê? Patriarcal. Então, assim, dizer que a mulher fazia, que acontecia... Chiquinha Gonzaga que o diga, né? De onde estiver, enfim. Sempre foi muito complicado para a mulher ter um espaço nessa sociedade, e até hoje. Ainda existem muitas lutas. As pessoas acham que não. Não, esse negócio de mulher é ultrapassado. E a gente sabe que não é por aí. E por isso que eu acho interessante, quando tem uma obra como essa,
a gente também ver, né? Conhecer. E eu gostei muito e sempre utilizo assim, com as crianças e faz sucesso. É bem interessante. Ai, que legal. Paulinha, o que você escolheu? Eu escolhi Encontros com Sotigui Coiatê. O griot, né? O griot, Esse eu já Sotigui Coiatê. conheço, É esse incrível livro, esse muito livro. bacana. O autor é o Isaac Bernard, ele foi meu professor na Unirio, foi o meu primeiro contato com contação de histórias, em 2006, lá atrás, ele chegou para dar aula e trouxe essa referência do Sotigui, que é uma referência que para mim está até hoje, porque é realmente uma pesquisa, a pesquisa do griot, do Sotigui Coiatê, é muito profunda e dá muito pano para manga, né? Então, para gente que é contador de histórias, eu acho que é uma referência, e principalmente aqui no Brasil, porque justamente como a nossa história, que veio da África, a gente não tem o conhecimento, né, dela, quando a gente consegue algum indício do que veio para cá, a gente já traz uma felicidade para a gente, né? Então ele vai fazer um recorte aqui, porque ele fala, eu não sou africano, eu sou de Burkina Faso, porque a África é um continente, né? E é um continente muito amplo, que tem muitas culturas muito diversas. E aí ele vai falar da cultura dele, vai falar dos Coiatê, que é a família, né? Uma família de griots e griotes, porque tem as griotes, mulheres também, que a gente estava falando das mulheres, né? E aí eles têm várias referências na família que são levadas de geração a geração. E a transmissão oral é fundamental para eles. Fala. Então, vou pedir para você segurar um pouquinho aí, que a gente vai se aprofundar nessa história no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.